Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell. Pílades e Orestes. Autor Machado de Assis. Nota: Orestes era filho de Agamenon e Clitemnestra. Quando seu pai foi assassinado por esta e seu amante Egisto, ele foi exilado e criado na corte do rei da Fócida, cunhado de Agamenon. Aí desenvolveu uma grande amizade com Pílades, filho do rei. Juntos voltaram a Argos, onde Orestes matou sua mãe e o amante dela. Orestes enlouqueceu como punição do crime de matricídio. Fim de nota. Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves comprido. O primeiro era baixo e moreno, o segundo alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da paternidade nascia das maneiras com que o primeiro tratava o segundo. Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos. Tinham estudado juntos, morado juntos e eram bacharéis do mesmo ano. Quintanilha não seguiu advocacia nem magistratura, meteu-se na política, mas eleito deputado provincial em 1870, cumpriu o prazo da legislatura e abandonou a carreira. Herdara os bens de um tio que lhe davam de renda cerca de 30 contos de réis. Veio para o seu Gonçalves, que advogava no Rio de Janeiro. Posto que abastado, moço, amigo do seu único amigo, não se pode dizer que Quintanilha fosse inteiramente feliz, como vais ver. Ponho de lado o desgosto que lhe trouxe a herança com o ódio dos parentes. Tal ódio foi que ele esteve prestes a abrir mão dela, e não o fez porque o amigo Gonçalves, que lhe dava ideias e conselhos, o convenceu de que semelhante ato seria rematada a loucura. Que culpa tem você que merecesse mais a seu tio que os outros parentes? Não foi você que fez o testamento, nem andou a bajular o defunto, como os outros. Se ele deixou tudo a você, é que o achou melhor que eles. Fique-se com a fortuna que é a vontade do morto, e não seja tolo. Quintanilha acabou concordando. Dos parentes, alguns buscaram reconciliar-se com ele, mas o amigo mostrou-lhe a intenção recôndita dos tais, e Quintanilha não lhes abriu a porta. Um desses, ao vê-lo ligado com o antigo companheiro de estudos, bradava por toda parte: "Aí está, deixe os parentes para se meter com estranhos, há de ver o fim que leva." Ao saber disto, Quintanilha correu a contá-lo a Gonçalves, indignada. Gonçalves sorriu, chamou-lhe de tolo e aquietou-lhe o ânimo. Não valia a pena irritar-se por ditinhos. "Uma só coisa desejo", continuou, "é que nos separemos para que se não diga." Que se não diga o quê? É boa. Tinha que ver se eu passava a escolher as minhas amizades conforme o capricho de alguns peraltas sem vergonha. Não fale assim, Quintanilha, você é grosseiro com seus parentes. Parentes do diabo que os leve, pois eu hei de viver com as pessoas que me forem designadas por meia dúzia de velhacos, que o que querem é comer-me o dinheiro. Não, Gonçalves, tudo o que você quiser, menos isso. Quem escolhe os meus amigos sou eu, é o meu coração. Ou você está aborrecido de mim? Eu? Tinha graça. Pois então, mas não é tal. A vida que viviam os dois era a mais unida deste mundo. Quintanilha acordava, pensava no outro, almoçava e ia ter com ele. Jantavam juntos, faziam alguma visita, passeavam ou acabavam a noite no teatro. Se Gonçalves tinha algum trabalho que fazer à noite, Quintanilha ia ajudá-lo como obrigação. Dava busca aos textos de lei, marcava-os, copiava-os, carregava os livros. Gonçalves esquecia com facilidade, ora um recado, ora uma carta, sapatos, charutos, papéis. Quintanilha supria-lhe a memória. Às vezes, na Rua do Ouvidor, vendo passar as moças, Gonçalves lembrava-se de uns autos que deixara no escritório. Quintanilha voava a buscá-los e tornava com eles, tão contente que não se podia saber se eram autos, se a sorte grande. Procurava-o ansiosamente com os olhos, corria, sorria, morria de fadiga.
São estes? São, deixa ver, são estes mesmos, dá cá. Deixa, eu levo. A princípio, Gonçalves suspirava. Que maçada que dei a você. Quintanilha ria do suspiro com tão bom humor que o outro, para não o molestar, não se acusou de mais nada, concordou em receber os obséquios. Com o tempo, os obséquios ficaram sendo puro ofício. Gonçalves dizia ao outro, você hoje há de lembrar-me isto e aquilo, e o outro decorava as recomendações ou escrevia, se eram muitas. Algumas dependiam de horas, era de ver como o bom Quintanilha suspirava aflito, à espera que chegasse tal ou tal hora para ter o gosto de lembrar os negócios ao amigo. E levava-lhe as cartas e papéis, ia buscar as respostas, procurar as pessoas, esperá-las na estrada de ferro, fazia viagens ao interior. De si mesmo descobria-lhe bons charutos, bons jantares, bons espetáculos. Gonçalves já não tinha liberdade de falar de um livro novo ou somente caro que não achasse um exemplar em casa. Você é um perdulário, dizia-lhe em tom repreensivo. Então gastar com letras e ciências é botar fora? É boa, concluía o outro. No fim do ano quis obrigá-lo a passar fora as férias. Gonçalves acabou aceitando e o prazer que lhe deu com isto foi enorme. Subiram a Petrópolis. Na volta, serra abaixo, como falassem de pintura, Quintanilha advertiu que não tinham ainda uma tela com o retrato dos dois e mandou fazê-la. Quando a levou ao amigo, este não pôde deixar de lhe dizer que não prestava para nada. Quintanilha ficou sem voz. É uma porcaria, insistiu Gonçalves. Pois o pintor disse-me, você não entende de pintura, Quintanilha, e o pintor aproveitou a ocasião para meter a espiga, pois isto é cara decente. Eu tenho este braço torto. Que ladrão! Não, ele não tem culpa. Fez o seu negócio. Você é que não tem o sentimento da arte nem prática e espichou-se redondamente. A intenção foi boa, creio. Sim, a intenção foi boa. E aposto que já pagou? Já. Gonçalves abanou a cabeça, chamou-lhe de ignorante e acabou rindo. Quintanilha, vexado e aborrecido, olhava para a tela, até que sacou de um canivete e rasgou-a de alto a baixo. Como se não bastasse esse gesto de vingança, devolveu a pintura ao artista com um bilhete em que lhe transmitiu alguns dos nomes recebidos e mais o de asno. A vida tem muitas de tais pagas. Demais, uma letra de Gonçalves, que se venceu dali a dias e que este não pôde pagar, veio trazer ao espírito de Quintanilha uma diversão. Quase brigaram. A ideia de Gonçalves era reformar a letra. Quintanilha, que era o endossante, entendia não valer a pena pedir o favor por tão escassa quantia, 1,5 conto. Ele emprestaria o valor da letra e o outro que lhe pagasse quando pudesse. Gonçalves não consentiu e fez-se a reforma. Quando, ao fim dela, a situação se repetiu, o mais este admitiu foi aceitar uma letra de Quintanilha, com o mesmo juro. Você não vê que me envergonha, Gonçalves? Pois eu hei de receber juro de você. Ou recebe, ou não fazemos nada. Mas, meu querido, teve de concordar. A união dos dois era tal que uma senhora chamava-lhes os casadinhos de fresco e um letrado Pílades e Orestes. Eles riam, naturalmente, mas o riso de Quintanilha trazia alguma coisa parecida com lágrimas. Era nos olhos uma ternura úmida. Outra diferença é que o sentimento de Quintanilha tinha uma nota de entusiasmo, que absolutamente faltava ao de Gonçalves. Mas entusiasmo não se inventa. É claro que o segundo era mais capaz de inspirá-lo ao primeiro do que este a ele. Em verdade, Quintanilha era muito sensível a qualquer distinção. Uma palavra, um olhar, bastava acender-lhe o cérebro. Uma pancadinha no ombro ou no ventre, com o fim de aprová-lo ou só acentuar a intimidade, era para derretê-lo de prazer. Contava o gesto e as circunstâncias durante 2 e 3 dias. Não era raro vê-lo irritar-se, teimar, descompor os outros. Também era comum vê-lo rir-se. Alguma vez o riso era universal, entornava-se-lhe da boca, dos olhos, da testa, dos braços, das pernas. Todo ele era um riso único. Sem ter paixões, estava longe de ser apático. A letra sacada contra Gonçalves tinha o prazo de 6 meses. No dia do vencimento, não só não pensou em cobrá-la, mas resolveu ir jantar a algum arrabalde para não ver o amigo, se fosse convidado à reforma. Gonçalves destruiu todo esse plano. Logo cedo foi levar-lhe o dinheiro. O primeiro gesto de Quintanilha foi recusá-lo, dizendo-lhe que o guardasse, podia precisar dele. O devedor teimou em pagar e pagou.
Quintanilha acompanhava os atos de Gonçalves, via a constância de seu trabalho, o zelo que ele punha na defesa das demandas e vivia cheio de admiração. Realmente não era grande advogado, mas na medida das suas habilitações era distinto. Você por que não se casa? Perguntou-lhe um dia um advogado. Precisa casar? Gonçalves respondia rindo. Tinha uma tia, única parenta, a quem ele queria muito e que lhe morreu quando eles iam em 30 anos. Dias depois dizia ao amigo: agora só me resta você. Quintanilha sentiu os olhos molhados e não achou que lhe respondesse. Quando se lembrou de dizer que iria até a morte, era tarde. Redobrou então de carinhos e um dia acordou com a ideia de fazer testamento. Sem revelar nada ao outro, nomeou o testamenteiro e herdeiro universal. Guarde-me este papel, Gonçalves, disse-lhe entregando o testamento. Sinto-me forte, mas a morte é fácil, e não quero confiar a qualquer pessoa as minhas últimas vontades. Foi por esse tempo que sucedeu um caso que vou contar. Quintanilha tinha uma prima, segunda, Camila, moça de 22 anos, modesta, educada e bonita. Não era rica. O pai, João Bastos, era guarda-livros de uma casa de café. Haviam brigado por ocasião da herança, mas Quintanilha foi ao enterro da mulher de João Bastos e este ato de piedade novamente os ligou. João Bastos esqueceu facilmente alguns nomes crus que dissera do primo, chamou-lhe de outros nomes doces e pediu-lhe que fosse jantar com ele. Quintanilha foi e tornou a ir. Ouviu ao primo o elogio da afinada mulher numa ocasião em que Camila os deixou sós. João Bastos louvou as raras prendas da filha, que afirmava haver recebido integralmente a herança moral da mãe. Não direi isto nunca à pequena, nem você lhe diga nada. É modesta e se começarmos a elogiá-la pode perder-se. Assim, por exemplo, nunca lhe direi que é tão bonita como foi a mãe, quando tinha a idade dela. Pode ficar vaidosa. Mas a verdade é que é mais, não lhe parece? Tem ainda o talento de tocar piano, que a mãe não possuía. Quando Camila voltou à sala de jantar, Quintanilha sentiu vontade de lhe descobrir tudo. Conteve-se e piscou o olho ao primo. Quis ouvi-la ao piano, ela respondeu cheia de melancolia. Ainda não. Há apenas um mês que mamãe faleceu. Deixe passar mais tempo. Demais eu toco mal. Mal? Muito mal. Quintanilha tornou a piscar o olho ao primo e ponderou à moça que a prova de tocar bem ou mal só se dava ao piano. Quanto ao prazo, era certo que apenas passara um mês. Todavia, era também certo que a música era uma distração natural e elevada. Além disso, bastava tocar um pedaço triste. João Bastos aprovou este modo de ver e lembrou uma composição elegíaca. Camila abanou a cabeça. Não, não, sempre ia tocar piano. Os vizinhos são capazes de inventar que eu toquei uma polca. Quintanilha achou graça e riu. Depois concordou e esperou que os 3 meses fossem passados. Até lá, viu a prima algumas vezes, sendo as 3 últimas visitas mais próximas e longas. Enfim, pôde ouvi-la tocar piano e gostou. O pai confessou que, ao princípio, não gostava muito daquelas músicas alemãs. Com o tempo e o costume, achou-lhe sabor. Chamava a filha a minha alemãzinha, apelido que foi adotado por Quintanilha, apenas modificado para o plural, a nossa alemãzinha. Pronomes possessivos dão intimidade. Dentro em pouco ela existia entre os 3, ou 4, se contarmos Gonçalves, que ali foi apresentado pelo amigo. Mas fiquemos nos 3. Que ele é coisa já farejada por ti, leitor sagaz. Quintanilha acabou gostando da moça, como não, se Camila tinha os longos olhos mortais. Não é que os pousasse muita vez nele, e se o fazia era com tal ou qual constrangimento, a princípio, como as crianças que obedecem sem vontade às ordens do mestre ou do pai. Mas pousava-os, e eles eram tais que, ainda sem intenção, feriam de morte. Também sorria com frequência e falava com graça. Ao piano, e por mais aborrecida que tocasse, tocava bem. Em suma, Camila não faria obra de impulso próprio sem ser, por isso, menos feiticeira. Quintanilha descobriu um dia de manhã que sonhara com ela a noite toda, e à noite que pensara nela todo dia, e concluiu da descoberta que a amava e era amado. Tão tonto ficou que esteve prestes a imprimi-lo nas folhas públicas. Quando menos quis dizê-lo ao amigo Gonçalves, e correu ao escritório deste. A afeição de Quintanilha complicava-se de respeito e temor.
Quase ao abrir a boca, engoliu outra vez o segredo. Não ousou dizê-lo neste dia nem no outro. Antes dissesse, talvez fosse tempo de vencer a campanha. Adiou a revelação por uma semana. Um dia foi jantar com um amigo e, depois de muitas hesitações, disse-lhe tudo. Amava a prima e era amado. Você aprova, Gonçalves? Gonçalves empalideceu, ou pelo menos ficou sério. Nele a seriedade confundia-se com a palidez. Mas não, verdadeiramente ficou pálido. Aprova, repetiu Quintanilha. Após alguns segundos, Gonçalves ia abrir a boca para responder, mas fechou-a de novo e fitou os olhos em ontem, como ele mesmo dizia de si, quando os estendia ao longe. Em vão Quintanilha teimou em saber o que era, o que pensava, se aquele amor era asneira. Estava tão acostumado a ouvir-lhe esse vocábulo que já não lhe doía nem afrontava, ainda em matéria tão melindrosa e pessoal. Gonçalves tornou a si daquela meditação, sacudiu os ombros com um ar desenganado e murmurou esta palavra tão surdamente que o outro mal a pôde ouvir. Não me pergunte nada, faça o que quiser. Gonçalves, que é isso? Perguntou Quintanilha, pegando-lhe nas mãos, assustado. Gonçalves soltou um grande suspiro, que se tinha asas ainda agora estará voando. Tal foi, sem esta forma paradoxal, a impressão de Quintanilha. O relógio da sala de jantar bateu 8 horas. Gonçalves alegou que ia visitar um desembargador e o outro despediu-se. Na rua, Quintanilha parou atordoado. Não acabava de entender aqueles gestos, aquele suspiro, aquela palidez, todo o efeito misterioso da notícia dos seus amores. Entrara e falara, disposto a ouvir do outro um ou mais daqueles epítetos costumados e amigos. Idiota, crédulo, paspalhão, e não ouviu nenhum. Ao contrário, havia nos gestos de Gonçalves alguma coisa que pegava com o respeito. Não se lembrava de nada, ao jantar, que pudesse tê-lo ofendido. Foi só depois de lhe confiar o sentimento novo que trazia a respeito da prima que o amigo ficou acabrunhado. Mas não pode ser, pensava ele. O que é que Camila tem que não possa ser boa esposa? Nisto, gastou, parado defronte da casa, mais de meia hora. Advertiu então que Gonçalves não saíra. Esperou mais meia hora. Nada. Quis entrar outra vez, abraçá-lo, interrogá-lo. Não teve forças. Enfiou pela rua fora, desesperado. Chegou à casa de João Bastos e não viu Camila. Tinha-se recolhido, constipada. Queria justamente contar-lhe tudo. E aqui é preciso explicar que ele ainda não se havia declarado à prima. Os olhares da moça não fugiam dos seus. Era tudo, e podia não passar de faceirice. Mas o lance não podia ser melhor para clarear a situação. Contando o que se passara com o amigo, tinha o ensejo de lhe fazer saber que a amava e ia pedi-la ao pai. Era uma consolação no meio daquela agonia. O caso negou-lhe e Quintanilha saiu de casa, pior do que entrara. Recolheu-se à sua. Não dormiu antes das 2 horas da manhã e não foi para repouso, senão para a agitação maior e nova. Sonhou que ia atravessar uma ponte velha e longa entre 2 montanhas e a meio caminho viu surgir debaixo de um vulto e fincar os pés defronte dele. Era Gonçalves. Infame, disse este com os olhos acesos, por que me vens tirar a noiva de meu coração, a mulher que eu amo e é minha? Toma logo meu coração, é mais completo. E com um gesto rápido abriu o peito, arrancou o coração e meteu-lhe na boca. Quintanilha tentou pegar da víscera amiga e repô-la no peito de Gonçalves. Foi impossível. Os queixos acabaram por fechá-la. Quis cuspi-la e foi pior. Os dentes cravaram-se no coração. Quis falar, mas vá alguém falar com a boca cheia daquela maneira. Afinal, o amigo ergueu os braços e estendeu-lhe as mãos com o gesto de maldição que ele vira nos melodramas em dias de rapaz. Logo depois, brotaram-lhe dos olhos 2 imensas lágrimas, que encheram o vale de água, atirou-se abaixo e desapareceu. Quintanilha acordou sufocado. A ilusão do pesadelo era tal que ele ainda levou as mãos à boca para arrancar de lá o coração do amigo. Achou a língua somente, esfregou os olhos e sentou-se. Onde estava? Que era? E a ponte? E o Gonçalves? Voltou a si de todo, compreendeu e novamente se deitou para outra insônia, menor que a primeira, certo. Veio a dormir às 4 horas. De dia,
Rememorando toda a véspera, realidade e sonho, chegou à conclusão de que o amigo Gonçalves era seu rival, amava a prima dele, era talvez amado por ela. Sim, sim, podia ser. Quintanilha passou 2 horas cruéis. Afinal, pegou em si e foi ao escritório de Gonçalves para saber tudo de uma vez. E se fosse verdade, sim, se fosse verdade. Gonçalves redigia umas razões de embargo e interrompeu-as para fitá-lo um instante. Ergueu-se, abrir o armário de ferro onde guardava os papéis graves, tirar de lá o testamento de Quintanilha e entregá-lo ao testador. — Que é isto? Você vai mudar de estado, respondeu Gonçalves, sentando-se à mesa. Quintanilha sentiu-lhe lágrimas na voz, assim lhe pareceu, ao menos. Pediu-lhe que guardasse o testamento, era o seu depositário natural. Instou muito, só lhe respondia o som áspero da pena correndo no papel. Não corria bem a pena, a letra era tremida, as emendas mais numerosas que de costume, provavelmente as datas erradas. A consulta dos livros era feita com tal melancolia que entristecia o outro. Às vezes parava tudo, pena e consulta, para só ficar o olhar fito em ontem. — Entendo, disse Quintanilha subitamente. Ela será tua. Ela quem? Quis perguntar Gonçalves, mas já o amigo voava escada abaixo como uma flecha, e ele continuou as suas razões de embargo. Não se adivinha todo o resto, basta saber o final. Nem se adivinha, nem se crê. Mas a alma humana é capaz de esforços grandes, no bem como no mal. Quintanilha fez outro testamento, legando tudo à prima com a condição de desposar o amigo. Camila não aceitou o testamento, mas ficou tão contente quando o primo lhe falou das lágrimas de Gonçalves que aceitou Gonçalves e as lágrimas. Então Quintanilha não achou melhor remédio que fazer terceiro testamento, legando tudo ao amigo. O final da história foi dito em latim. Quintanilha serviu de testemunha ao noivo e de padrinho aos 2 primeiros filhos. Um dia em que, levando doce para os afilhados, atravessava a praça 15 de novembro, recebeu uma bala revoltosa. 1893. Nota. Isto é, durante a revolta da Armada. Fim de nota. Que o matou quase instantaneamente. Está enterrado no cemitério de São João Batista. A sepultura é simples. A pedra tem um epitáfio que termina com esta pia frase. Orai por ele. É também o fecho da minha história. Orestes vive ainda sem os remorsos do modelo grego. Pílades é agora o personagem mudo de Sófocles. Orai por ele. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com